Pessoal da igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quando nós entramos por essas portas, nós temos que ter convicção de que nós estamos diante do nosso Pai, né? Que nós estamos aqui para render louvor e adoração ao Senhor, amém? Para engrandecer e para receber as bênçãos que o Senhor tem para nos entregar no decorrer da semana. É muito forte o que foi ministrado aqui, muito forte, porque o Senhor, Ele estava até comentando com o pastor, né, que eu estava bem, acordei bem e tive um sonho à tarde, né, um cochilo assim de 10, 15 minutos, eu não durmo à tarde, e um sonho espiritual bem forte. E quando eu acordei, na verdade até minha esposa foi me acordar, eu me assustei, né, de tão pesado que estava o sonho. E naquele sonho o Senhor falava de cortar amarras do inimigo sobre as vidas da igreja, das pessoas que estão na igreja. Sabe, áreas que o inimigo tem te escravizado, áreas que o inimigo tem... E glória a Deus por esse clamor, porque de fato o Senhor fará maravilhas no nosso meio, amém? Quero ler um texto com os irmãos, Colossenses capítulo 1, a partir do verso 15. Colossenses capítulo 1, verso 15. Tinha um pastor meu que falava assim, está entre Gênesis e Apocalipse, né? Mas vamos ser mais simples, né? Depois de Filipenses, não é isso? Depois de Filipenses, então, tá fácil de achar. Amém? Para mim, meus irmãos, esse texto tem até uma canção. Vou mandar no grupo para vocês, da igreja. É um dos textos mais lindos que a Bíblia tem, no meu ponto de vista, né? É interessante a gente falar isso, né? Porque o meu ponto de vista pode ser diferente do seu, mas a verdade bíblica, ela é única. Amém? E esse texto ele vai começar falando assim: o qual é a imagem de um Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criados todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominação, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. 17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o príncipe, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai de toda a plenitude, que toda a plenitude nele habitasse, e quando, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Amém? Meus queridos, esse texto está falando do nosso Senhor Jesus Cristo, e o apóstolo Paulo, ele envia essa carta, né? E a gente sabe que a igreja ali de Colossos, ela passava por um momento histórico conturbado, né? Era uma igreja que tinha uma junção de judeus, tinha uma junção de gregos, tinha uma junção de novos cristãos, de judeus cristãos. E era uma igreja que sofria muito ameaça por heresias locais. As pessoas que ali estavam, elas ou eram judeus, né, legalistas, que queriam viver a lei de Moisés como sendo a base de tudo, ou elas eram gregos que eram fundamentados na filosofia e queria que o cristianismo de Jesus fosse algo filosófico, uma vertente filosófica, algo do tipo. E a gente tem o misticismo oriental que também estava presente ali na comunidade de Colossos. E a gente ainda vai ter lá em Colossenses 2,18 eles falando sobre a cultura de adoração a anjos. Então imagina que mistura que era a igreja de Colossos. Um pensando de um jeito, o outro pensando do outro, o outro pensando de outro, o outro queria adorar anjo, o outro fala não, só tem que adorar a Deus. E aí o outro chega e fala não, peraí que tem que acender uma vela. O outro chega e fala não, peraí que tem que ir lá na imagem da deusa. Não, peraí que não é só Deus, tem que ter vários deuses. E aí Paulo fala, peraí que eu preciso dar uma orientação para esse povo. Preciso falar com essa galera aí, porque eles estão perdidos na caminhada. Sabe, meus queridos, quando nós subimos aqui, não é porque somos mais bonitos, né, pastor Marcelo? Porque se esse fosse o critério, muito provavelmente nós seríamos os últimos a subir, né? Mas é porque o Senhor nos escolheu para transmitir uma mensagem. Não é uma mensagem que vai massagear o teu coração, não é uma mensagem que vai, sabe, te encher os olhos para o lado financeiro da vida. Não somos coaches financeiros, coaches religiosos, mas o Senhor nos escolheu para guiar as pessoas para o céu, meus irmãos.
Não tem evangelho fácil, não tem evangelho mole. O evangelho de Cristo, ele dói, ele confronta. E quando eu leio essa palavra, me confronta. E se me confronta, vai te confrontar também. Falei aqui um dia, quando eu estava dirigindo o culto, falei, não fique com raiva de quem vai pregar. Entenda que se a palavra está te corrigindo, abrace isso, aceite e mude quem você está sendo. Não é sobre quem nós somos, é sobre quem nós devemos ser com Jesus. É isso que a Bíblia nos ensina. Não, pastor, mas até hoje eu sou assim. Amém, meu irmão. Mas espere que a mensagem vai entrar e vai mudar justamente isso daí. E nós vamos ser novas pessoas com Jesus. Eu profetizo isso na minha vida e na tua vida. Nós seremos transformados. Nós seremos diferentes do que somos. Não, pastor, já sou um bom cristão. Amém, meu irmão. Deus quer que você seja um excelente. Deus quer que você seja na prateleira lá de cima. Pastor, eu estou capengando. Amém, meu irmão. Ainda dá tempo de consertar. Vem cá, conserta e vamos caminhar junto. Vamos para o céu. Esse é o propósito. Qualquer adereço que se acrescente ao cristianismo nega a suficiência de Cristo. Paulo fala isso na sua carta. Peraí, vocês estão colocando adereços, vocês estão querendo passar a mão na cabeça das pessoas, dizer que olha, pode fazer isso, não, desse jeito tá bom, pode ir fazendo, não dá nada não. Ele fala, vocês estão negando a suficiência de Deus. Vocês estão negando a supremacia de Deus. Por isso que ele começa esse capítulo 1 falando de um Deus poderoso, de um Deus super poderoso, de um Deus que tem uma supremacia acima de todas as coisas. E nessa noite eu quero falar isso com os irmãos. Nós vivemos dias em que os homens desejam ser o centro de todas as coisas. Pega uma criança recém-nascida e observa que ela quer ser o centro da casa. Ela quer ser o rei da casa, né? E aí quando ela começa a andar, ela quer chamar atenção. Quando ela começa a falar, ela quer continuar sendo o centro. E isso, se não tratado, vai ser transferido para as outras idades. E aí nós temos adultos infantilizados querendo ser o centro do Evangelho de Cristo. Não vai rolar, meus irmãos. Desculpa a sinceridade. Cristo é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é Cristo, sabe por quê? É o poder da palavra, o poder de transformação está em Cristo no centro. A palavra fala, Cristo em nós, a esperança para o mundo. Não é nós em Cristo, irmão. Não é quando nós entramos em Cristo que vai ter esperança para a comunidade que nós estamos inseridos. Não é quando nós reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador que a nossa família vai reconhecer o Senhor. Não, é quando Cristo habita em nós. As pessoas vão reconhecer isso. As pessoas vão olhar para nós e vão falar, olha, eu vejo um brilho diferente em você. Olha, a mansidão sua me constrange. Olha, o que você falou aí é verdade. É Cristo em nós, esperança para o mundo. Essas ideias hedonistas do homem no centro só serve lá para fora. Não tem como viver o Evangelho de Cristo querendo ser o centro, meus queridos. Não adianta eu querer que o mundo gire ao meu redor. Vocês já observaram isso? Pessoas que, se você não faz o que ela quer, ela não é mais sua amiguinha. Né, John? Igual na época da escola. Ai, corta aqui que eu não quero mais falar com você, porque você não fez o que eu quero. Pessoas hedonistas, egoístas. E infelizmente, meus irmãos, é comum. Dentro da igreja, fora da igreja, nas nossas casas, no trabalho, nós vamos encontrar pessoas que querem estar acima de outra a qualquer custo. E eu repreendo isso na minha vida e na sua vida. Que nós saibamos que o verdadeiro evangelho gira em torno de Cristo. Se Cristo está, glória a Deus. Se Cristo é o centro, glória a Deus, meus queridos. Que o pastor Marcelo falou que é uma verdade. Muitos cristãos têm medo do amanhã. Ah, e se eu perder meu emprego? Ah, mas se acontecer, e se... Se Cristo está no centro, as coisas vão acontecer, tanto as boas quanto as ruins, mas nós sabemos que o nosso barco não vai naufragar. Recentemente eu encontrei um jovem e falou assim, pastor, eu tenho medo de ser pai. Eu soltei uma mensagem profética na vida dele. Falei, meu irmão, vai para cima. Faz um menino, vai lá, você vai ver que sua vida vai mudar, você vai ver que Deus vai largar a tenda, você vai ver que Deus prospera os caminhos, você vai ver que Deus abre novas oportunidades. E aí passaram alguns meses, ele me encontrou na porta da igreja aqui. Pastor, olha só que bênção, a mulher grávida. O Senhor me encorajou. Eu falei, não foi Deus, porque por mim eu tinha dado uns tabef, né? Deus falou, encoraja que vai dar certo. A missão do cristão é encorajar as pessoas, meus irmãos. Eu e você temos sido boca de Deus aonde nós estamos. Nós temos profetizado bênçãos na vida de quem nos cerca. Nós temos sido agradáveis aonde nós estamos. Ou nós temos sido pé de tropeço. Ou nós temos sido uma boca de lobo para amaldiçoar, para falar mal, para criar confusão nos locais. Quem nós temos sido? Se Cristo habita em nós, nós seremos diferentes de tudo que nós vemos lá fora, amém? Então, nessa noite,
que venhamos entender que as correções dos desvios doutrinários de Colossos, elas também se aplicam às nossas vidas. John Stott certa vez falou assim: o cristianismo não é primeiramente uma filosofia ou um sistema moral, mas é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. O cristianismo é Jesus Cristo. Você quer uma prova básica de saber se você está no caminho certo do Evangelho? É se perguntar diariamente: Jesus no meu lugar, ele faria isso? Jesus no meu lugar falaria isso? Jesus no meu lugar ia para cima confrontar, ou ele ia se recolher? Jesus no meu lugar aprofundaria em conhecer a palavra e amar a Deus acima de todas as coisas? Jesus no meu lugar escolheria pessoas de Deus para andar junto? Jesus no meu lugar falaria essas coisas que eu estou falando? Veria essas coisas que eu estou vendo? Jesus é o crivo do Evangelho. E toda vez que você fizer essa pergunta, o Espírito Santo de Deus, ele vai falar ao teu coração, ele vai responder ao teu coração esses questionamentos. Jesus é o centro, amém? Eu quero entrar no primeiro tópico da mensagem. Cristo é o centro da criação. Jesus é a imagem perfeita de um Deus perfeito. O verso 15 vai falar isso para nós. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Meus irmãos, na criação Jesus já estava, e no decorrer de toda a palavra de Deus, Jesus permanece ali. Isso é muito forte, porque a gente precisa entender que quando há a criação, Deus fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus já está na criação. Cristo já está na criação. Quando Deus fala para Moisés: ei, fere a rocha é Jesus. Perdão, toca a rocha é Jesus. O Rei dos Reis, lá em Apocalipse, é Jesus. Esse é o padrão de Evangelho, esse é o padrão de Cristo, meus irmãos. Então o Senhor é a imagem perfeita que se torna visível para nós, que se torna esse padrão de caminhada para nós. Sabe, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Todas as coisas. Eu e você fomos criados para o Senhor, para render louvor e adoração ao Senhor. Por isso que a gente insiste tanto para, olha, quando entrar por essas portas, esqueça tudo, porque é o momento que você tem na semana de ouvir a exposição da palavra. Muito provavelmente, se tiver a vida corrida e agitada como eu e a maioria dos irmãos da igreja, você passa uma semana sem muito contato com a palavra. Eu falei aqui outra vez, eu começo o meu dia às 6 horas da manhã, que é para dar tempo de eu fazer meu devocional. Porque se engatar no serviço, na igreja, na família, chega à noite e fala assim: meu Deus, já estou tão cansado, vou dormir, né? Mas 6 horas da manhã, eu pego a Bíblia e falo: Senhor, fala comigo aqui. E aí a gente começa o dia. Então quem não tem esse hábito, passa a semana e quando você vê, você fala assim: já é sexta, já é sábado, uai, já é domingo, de novo. E aí quantas vezes a gente entra pelas portas da casa do Senhor como se fosse só mais um rito, só mais um encontro social, só mais uma oportunidade de ver o coleguinha do lado, de sair para comer pizza depois do culto. Que bênção, né? Mas a gente precisa ouvir essa mensagem e carregar ela conosco no decorrer da semana. O Senhor nos criou e nós somos feituras de Deus para Ele. Por isso que estamos aqui. Sabe, não entramos por essas portas para reparar na roupa do irmão, no que falou, se falou certo, se falou errado. Entramos para ter uma semente lançada nos nossos corações, e para que essa semente cresça e ela multiplique, ela frutifique, sabe? Agostinho certa vez falou assim: tu nos fizeste para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. Senhor, enquanto meu coração não repousar em ti, enquanto eu não confiar no Senhor, enquanto eu não te entregar os meus caminhos, eu estou inquieto. E é assim, quantas vezes nos encontramos inquietos com o porvir, e isso é natural, principalmente para os homens. Os homens dos anos 90, né, irmão Devon? Meninada hoje é mais light. Mas nós fomos criados pelos nossos pais falando assim: olha, você não pode falhar, você não pode errar. Ou você vai casar, você tem que suprir a sua casa. Olha, você vai criar os filhos, você tem que educar bem educado. E isso fica um vulcão dentro da gente. Eu não posso falhar, eu não posso errar, eu tenho que fazer, eu tenho que evoluir, eu tenho que avançar, eu tenho que... E às vezes a gente perde o principal, que é o contato com o Senhor, que é a compreensão de que se o Senhor não cuidar de nós, em vão nós pelejamos.
Sabe, se o Senhor não for o centro das nossas casas, das nossas vidas, em vão nós batalhamos. Sabe, se nós não permitirmos que o Senhor entre na nossa mente, no nosso coração e transforme quem nós somos, quem é o homem natural, nós estamos pelejando em vão. Não adianta falar bem, não adianta tocar bem, não adianta ser amigo de todo mundo, se não deixar que o Senhor entre no teu coração, na tua mente e transforme quem você é. Existe uma analogia que é o seguinte: o cristão, ele tem que lidar com o velho homem, e o velho homem é como se você colocasse você mesmo dentro de um caixão. O velho homem está lá vivinho e deitado lá dentro, e aí você vai e senta na tampa do caixão. Mas se você vacilar e levantar da tampa do caixão, o que vai acontecer? O velho homem vai sair de lá e vai sair furioso, ele vai sair para cima de você, vai falar: pera aí que agora eu vou resolver esse negócio. Você acha que você é quem pra você ficar me sufocando aqui? Meus queridos, é assim, eu e você, existe uma luta entre a carne e o espírito todos os dias. Se você alimentar a sua carne com sentimentos ruins, se você não ler a palavra, se você não amar o Senhor, se você não tiver conhecimento bíblico, o inimigo vai te arrastar para ser uma pessoa ruim. Quantas pessoas estão na igreja caminhando todos os dias e no momento que levanta da tampa do caixão comete um crime, fala mal do irmão, né? Faz outras coisas piores. Levantou da tampa do caixão, era hora de respirar, sabe, meus queridos? Eu comecei esse ano com uma frase: eu vou falar menos e ouvir mais, né? E de fato eu diminui muito o quanto eu falo, sabe? Porque eu preciso ouvir mais e falar menos. Eu preciso ouvir mais a Deus e falar menos. Eu preciso ouvir mais as dores dos meus irmãos que estão perto de mim e falar menos. E tenha certeza que se você começar a fazer isso, a tua voz vai ser mais valorizada. Porque quando você falar, vai falar: pera aí, deixa ele falar. Eu tenho o hábito de falar baixo e isso foi ensinado. Primeiro que eu tinha aversão, a boa parte da minha família aqui gritava muito, falava gritando. E eu falei: eu não quero falar igual esse povo. Eu tive um professor uma vez que falou assim: olha, quem fala baixo a gente para ouvir. Quando a pessoa fala baixo, você para tudo que você está fazendo, você fala: espera aí, ele lá vai falar. Você valoriza a sua voz. Agora tem pessoas que gritam a todos os ventos, fala demais. Minha vozinha falava: quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? A pessoa sai por aí fazendo o que não deve. Por quê? Porque levantou da tampa do caixão. Não ache que ser uma nova criatura significa que o velho homem está morto, aniquilado. Não tá, ele vai lutar até o último dia, meus irmãos, para levantar, sair fora do caixão e dominar as nossas vidas. E que nós possamos ter convicção de que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é como o sol. Vamos lá para a ciência agora. O nosso Senhor Jesus é como o sol no centro do sistema solar. Ele tem massa e força gravitacional para manter todos, já ia falar país, ó irmão, não pode, né? Ele tem força gravitacional, ele tem massa e força gravitacional para manter todos os planetas rodando, orbitando ao seu redor, para manter todas as estrelas aonde está, para ser atingido por meteoros e não se explodir ou implodir. Assim é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele está no centro da minha vida e da tua vida, Ele tem força suficiente para manter a área financeira nossa, a área espiritual, a área matrimonial, os filhos, o emprego, tudo alinhado de uma maneira perfeita. Quando o Senhor Jesus está regendo as nossas vidas, meus irmãos, Efésios 6, 12, 13, 14 vai nos entregar uma chave poderosa, poderosíssima, e vai nos ensinar justamente que o dia mau vem, mas nos ensina contra quem é a nossa luta. Efésios 6,12 vai falar assim: olha, porque não temos que lutar contra a carne ou o sangue, mas sim contra potestades, principados, contra os dominadores deste mundo. Não é contra a minha esposa que eu tenho que lutar, não é contra o irmão que eu tenho que lutar, não é contra o meu funcionário que eu tenho que lutar, é contra quem está regendo tudo isso. E vivemos dias em que as pessoas levam para o lado pessoal. Ah, o pastor falou lá que eu não posso mais pecar, eu odeio o pastor. Irmão, vigia, é a Bíblia que está falando. É a Bíblia que está me exortando e te exortando para sermos pessoas melhores, para entrarmos no céu. Se for para viver de qualquer jeito, não venha mais para a igreja. Aproveite o mundo e vá para o inferno. Mas se for para entrar no céu, leia a Bíblia, ame a Deus acima de todas as coisas. Esqueça o namorado, esqueça o celular, viva Cristo. Paulo em Colossenses 1:21 vai falar: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Ele estava vivendo Cristo, ele estava sendo apedrejado, perseguido, ele estava vivendo náufragos.
esse cara fala: olha, para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu estou sofrendo as dores do Evangelho e eu quero Cristo, e eu quero continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo. Aí tem uma galerinha hoje que não passou por nada e acha difícil ser cristão, e acha dura a mensagem. Duras são as marcas do Evangelho, duras são as marcas da renúncia por amor ao Senhor. E não longe, a igreja do Senhor passará por provações, por perseguições. Já passamos no âmbito político, uma das religiões mais perseguidas por leis, mais limitadas. Quantos centros de macumba nós escutamos tocando tambor até altas horas da madrugada e a polícia não vai lá? Faz uma vigília até 10 horas, meia-noite, 11 horas e espera. Graças a Deus os nossos 2 vizinhos aqui, né, são de Deus. Quantas vezes, reunião de jovens, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a polícia ia lá 1, 2, 3, 10 vezes. Vocês estão fazendo barulho. Não ache que seguir ao Senhor Jesus Cristo é flores, não é. O próprio Cristo fala: vocês serão perseguidos até mesmo pelos seus. Quantas famílias se dividiram e continuarão se dividindo, porque alguns amam a Cristo acima de todas as coisas. Meus queridos, não é mais tempo de perder, não é mais momento de perdermos tempo com coisas pequenas, com coisas materiais, com posições sociais, com posições eclesiásticas. Cresçam e vamos caminhar para o céu. A missão é chegar nos céus, meus queridos. E aí o Efésios 6,13 vai continuar: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Opa, falou que vai vir o dia mau. Tem crente que acha que o dia mau não vem. Vai vir um dia mau, mas no dia mau nós temos que ter o quê? A armadura do Espírito. Nós temos que ter a armadura de Deus, porque o dia mau vai vir, mas vai nos pegar armados, vai nos pegar firmes, aliados na palavra, alinhados com a palavra de Deus. Vai nos pegar cheio do Espírito, e nós vamos falar: ei, Satanás, sai daqui, bata em retirada, você não tem poder sobre a minha casa, olha, na minha vida é o Senhor quem manda. Quando Satanás chega para tentar Jesus, o Senhor Jesus vai combatê-lo com a palavra. Não, mas você não é o Filho de Deus, você pode tudo. Ele fala: não, mas está escrito assim. Não é bagunçado, meus irmãos. Não é o que eu quero, do jeito que eu quero, é o que está na palavra. É o padrão do Senhor para nós. Amém? E aí ele vai transcorrer sobre a armadura. Qual que é a armadura do Senhor? Sabe, no verso 20 vai falar: pelo Evangelho, pela qual eu sou embaixador de Cristo. Ei, peraí, somos embaixadores do Senhor aonde nós estamos. Seja no dia bom, no dia mau, se estamos revestidos pelo Espírito Santo, se nós estamos sob o propósito do Senhor, nós seremos referência onde nós estamos. O Senhor nos chamou para que a gente viva o seu propósito, para que a gente viva o seu chamado. Tudo aponta para Cristo. Tudo aponta para Cristo, meus queridos. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: você reconhece que a sua vida pertence a Cristo? Não precisa me responder. Você reconhece que o seu tempo, os seus dons, os seus talentos, os seus sonhos, a sua história, a sua boca, a sua fala tem servido ao Senhor Jesus? Tem servido para trazer pessoas para Cristo? Tem servido para abençoar pessoas? Se sim, glória a Deus pela tua vida. Se não, hoje é noite de nós repensarmos o que estamos fazendo da nossa vida, o que estamos fazendo das bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Segundo tópico: Cristo é o centro da igreja. Então, Cristo é o centro da criação, Cristo é o centro da igreja, Ele é o cabeça do corpo. Vocês já viram alguém andar sem cabeça? A mula sem cabeça, né? Mas é lenda, não existe, né? Alguém consegue caminhar, alguém consegue sobreviver sem cabeça? A barata por alguns segundos ou minutos, né? Mas morre também, porque sem cabeça não adianta ter corpo. Sem cabeça não adianta ter corpo. Sem Cristo não adianta ter estrutura física. Sem Cristo não adianta ter pessoas. Sem Cristo não adianta ter diplomas ou qualquer dom, talento. Se não tiver Cristo, se não tiver unção, se não tiver firme no propósito, é vão. Nessa noite o convite é para que a gente ame aquele que é o princípio, aquele que é o primogênito, aquele que é o fim, aquele que está desde o princípio cuidando, aquele que tem nos guiado. Ele é a cabeça minha e sua.
É Ele quem tem que direcionar as nossas ações na nossa vida pessoal. O que eu falo, o que eu faço tem que estar de acordo com Cristo. Tenho que entender isso, porque a direção tem que vir dele, meus queridos. Quantas pessoas têm feito tudo do seu jeito e têm fracassado? Quantas pessoas? Tem uma frase de um pastor que fala assim: a igreja é a igreja somente quando existe para os outros. Ela deve anunciar a todos os homens que Deus em Cristo os reconciliou consigo mesmo. Então Deus nos reconcilia através de Jesus Cristo. E a minha missão e a tua missão é trazer as pessoas para essa maravilhosa graça, é trazer as pessoas para esse caminho que é Jesus Cristo. E quantas vezes nós trazemos as pessoas, mas nós mesmos afastamos das pessoas? Constância, 1 Coríntios 15:58, nós precisamos ser firmes e constantes. Que graças a Deus não tem, ou talvez tenha, a gente não sabe. Mas eu tinha um jovem que era uma bênção, ele trazia um monte de gente, sabe? Fazia um culto de jovens, ele chegava com um monte de gente lá: ó, esse aqui é meu vizinho, esse aqui é o fulano, era bênção. Passava 1 ou 2 semanas, ele colocava todo mundo para correr, porque ele brigava com o povo. Porque esse crente, não, você vai pro inferno. Ia jogar futebol, xingava os meninos. Do jeito que ele trazia, ele levava. Trazia uma parte, tirava 2 para outras, irmão. Precisamos ter convicção de que a reconciliação do Senhor é para todos, amém? Nessa noite, mais um questionamento que eu quero te fazer: será que a nossa igreja, será se nós temos seguido esse cabeça? Será se a nossa igreja tem seguido esse cabeça fielmente? Ou tradições, costumes, achismos têm nos dominado? Não, a Bíblia fala tal coisa, mas eu acho que não é bem assim. Não, o pastor falou lá, mas eu acho que o pastor está errado. Não, porque a tradição é cultural, então a gente pode fazer, porque assim, na época de Cristo não tinha essa tradição, hoje a gente pode ir lá e fazer e tal. Não tem nada a ver, isso é normal, né? Eita coisinha que faz crente se dar mal. Tem um monte entrando por essa. Não tem nada a ver não, pastor. Tudo sob controle. E uma hora a conta chega. Quantos modismos têm tomado de conta dos cristãos nos últimos tempos? E a nossa missão, a tua missão é ser um jovem diferenciado. Nossa missão é ser um adulto diferenciado. Sabe, é ter uma oportunidade de, todos os dias, de falar para alguém o quanto Deus é bom, o quanto Ele tem nos tocado para que a gente viva de fato o seu propósito. E o terceiro e último ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é que Cristo é o centro da reconciliação. A reconciliação fala: porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então é o sacrifício de Cristo na cruz que nos possibilita uma vida eterna. É o sacrifício de Cristo na cruz que nos possibilita vivermos dias melhores. É o sacrifício de Cristo na cruz que nos concede bênçãos infinitas. A paz com Deus só é possível por intermédio da cruz de Cristo. Pensa, do princípio até chegar em Jesus, quantas tentativas Deus fez de aliança com o homem? Quantas tentativas de aliança frustradas? E eu quero te entregar uma chave poderosa nessa noite. Ei, o homem vai frustrar você. Alianças com o homem, elas vão falhar. Mas com Deus toda aliança ela é eterna. Com Deus toda aliança ela é vindoura. Com Deus toda aliança tem um propósito e vai cumprir esse propósito no final. Nada que aconteça vai mudar o fim da história, meus queridos, porque o nosso Senhor Jesus Cristo já nos garantiu a vitória. Agora, se você ficar se apegando às pessoas, aí eu sinto muito para você. Quantas pessoas se decepcionam, meus queridos, com homens? Eu já decepcionei muito e já fui decepcionado também. Mas você sabe de quem é a culpa da decepção? Pergunta aí, gente. Pode perguntar. De quem? De quem, pastor? Sua. A culpa de você ter se decepcionado com alguém é sua. Você colocou expectativas em alguém acima do que a pessoa consegue te compreender, ou te corresponder. Você olhou para a pessoa e idealizou ali um Deus, um semideus, ou alguém fora da curva, e é uma pessoa comum igual eu e você. Olhe para Cristo com os olhos que você olha para essas pessoas e você não vai se arrepender.
Olhe para Jesus com o amor maior do mundo e você vai ver que Ele vai te corresponder. Pare de achar que pessoas, amuletos vão te salvar, que não vão. Paulo já falou isso. De nada adianta amuletos, de nada adianta vãs doutrinas. É Cristo e pronto, e acabou. É Cristo. O poder real para restaurar o homem, o poder real para restaurar o relacionamento do homem com Deus vem de Cristo. Nenhum sacrifício que eu e você possamos fazer é suficiente para nos religar a Deus. Jesus já veio, já foi, já fez, já cumpriu, está consumado. Tetelestai. Sabe o que é fantástico nessa palavrinha que Cristo fala quando está ali preso na cruz do Calvário? E Ele fala assim, olha, tetelestai. E aí algumas Bíblias, a maioria das Bíblias colocaram como está consumado. Mas essa palavra era usada por juízes. Na época de Jesus, se você devesse a alguém, você ia preso. Se você tivesse uma dívida com alguém, você ia preso. E a família, ou você ia ter que se virar para pagar aquela dívida. E aí quando a pessoa conseguia pagar a dívida, o juiz ia lá e escrevia tetelestai. A dívida foi paga. Não há mais nada que desabone. Não há mais nada que te prenda. Você está livre. E o que Cristo fala para nós é isso. Você está livre. Não há mais julgo. Não há mais culpa. Tem um sangue cobrindo todo o pecado. Tem um sangue pagando toda a sua conta. Mas Ele nos deixa um padrão depois. Existe um padrão para ser seguido. Martin Luther King falou uma vez: se você quiser contemplar o amor de Deus, não olhe para os céus ou para as flores do campo, mas olhe para a cruz. O amor de Deus está na cruz. O maior sinal de amor do nosso Deus foi entregar o seu Filho na cruz do Calvário. Mesmo sabendo que eu e você falharíamos, mesmo sabendo que a humanidade caminharia os caminhos que estão caminhando, Ele entrega o seu Filho naquele sacrifício. A cruz de Cristo é como dois grandes abismos. De um lado estamos nós, do outro está o nosso Deus. E aí você pega a cruz de Cristo e deita ela assim, ela é o tamanho certinho de um abismo para o outro abismo. E nós atravessamos do pecado para a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós atravessamos de uma vida sem significativa para uma vida com significado no Senhor. Nós atravessamos de uma vida com problemas pessoais, com transtornos mentais, com problemas psicológicos, para uma vida em Cristo, poderosa, abundante e sobrenatural. Se você já se reconciliou com Cristo, glória a Deus pela tua vida. Se em algum momento você se acha distante do Senhor, nessa noite é noite de nós reconciliarmos com o Senhor. Sabe, não precisa desviar da casa do Senhor para se reconciliar, não. Às vezes a gente está sentado e a gente não consegue ouvir Deus. Eu já passei por isso. Ir para a igreja todos os dias, sentava e não conseguia ouvir Deus. E um dia eu cheguei e falei: Senhor, eu preciso te ouvir, ou largar fora isso daqui, porque não está fazendo sentido. Ou eu escuto a tua voz, ou eu aprofundo em te conhecer, ou eu estou perdendo tempo. E o Senhor se revelou poderosamente a mim. Creia nisso. Quando nós pedimos, o Senhor se revela a nós. Sabe, não fuja. Não fuja do Senhor. Não ache que as obras são suficientes para te salvar, porque não são. Não se apegue à religião. Não, é porque eu sou evangélico. Não, é porque eu estou indo lá. Não é isso. Não é essa a sua missão. Sua missão é ser cristão, é ser um mini Cristo por onde você passa, é representar Cristo aonde você está. Essa é a nossa missão, não é a nossa bondade, porque de fato não somos bons. Cristo fala, quando as pessoas falam que Ele é bom, Ele fala assim: por que falas que eu sou bom? Se bom é só um, que é o Pai. Quantos cristãos se acham bons demais porque dão uma cesta básica por mês? Porque tocam 2, 3 instrumentos, ou porque sobem no altar e pregam com eloquência. Isso não nos faz bom. O que nos faz bom é representarmos Cristo, é nos igualarmos, é sermos imitadores de Cristo. Chegar ao nível do apóstolo Paulo: sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. Já pensou? Nós podemos falar isso hoje para as novas gerações, para os irmãos da igreja: seja meu imitador como eu sou de Cristo. Essa é a nossa missão. E se não conseguimos ainda, eu
profetizo na minha vida e na tua vida que esse cenário será mudado. Nós precisamos conhecer ao Senhor, amar o Senhor, ao ponto de sermos um só com Ele, ao ponto de viver em Tiago 4 todos os dias, nos aproximarmos do Senhor e fugirmos do mal. Quero concluir nessa noite. Tudo aponta para Cristo. Você não entendeu? Tudo aponta para Cristo. Tudo aponta para Cristo. Do princípio até o fim da palavra do Senhor, a Bíblia é cristocêntrica, ela está apontando para Cristo. Cristo é o Cordeiro de Gênesis, Cristo é o quarto homem da fornalha, Cristo é o servo de Isaías, o servo sofredor de Isaías, Cristo é o Rei dos Reis de Apocalipse. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a Bíblia aponta para Ele, de Gênesis a Apocalipse. Nós temos 67 mil correlações bíblicas, um versículo que corresponde ao outro, que vai conversando um com o outro. A fé cristã não é sobre regras, ela é sobre uma pessoa viva. O Senhor Jesus, Ele vive e Ele reina na minha vida e na tua vida. Sabe, não é sobre vir aqui aprender sobre regras de conduta social, não. Isso daí o Espírito Santo vai fazer com você no dia a dia. Abre o coração que você vai ver. Quando nós abrimos o coração, Ele nos transforma em pessoas melhores. Um dia eu ouvi algo de uma pessoa, falou assim: você é duro nas palavras, suas palavras ferem. Na verdade eu ouvi de duas pessoas, e quando eu ouvi da segunda, aquilo me doeu tanto, me constrangeu tanto. Eu falei: Senhor, eu não quero mais ferir ninguém com as palavras. Senhor, nunca mais eu quero abrir a minha boca para ofender. Nunca mais eu quero abrir a minha boca com prazer, com desejo de ferir alguém. E se tinha algo que até os meus 20 anos eu tinha prazer, irmão Fernando, era de ganhar discussões. Eu queria ser advogado, sabe? O meu prazer era ganhar discussão, provar que eu estava certo. E aí eu pedi: Senhor, me trata. E aí um dia eu li na Bíblia assim: o justo, que nós somos justificados pelo Senhor. Opa, Jesus nos justifica. Não, peraí, por que eu vou ficar disputando? Por que eu vou ficar brigando? Por que eu vou ficar querendo provar pontos de argumento? E o Senhor me transformou de uma maneira tão grande nisso. Hoje eu escuto, penso, respiro. Falo: Senhor, faz do jeito que o Senhor quiser. Senhor, que a tua vontade seja feita, sabe? Eu sei que, assim como eu, você tem alguma área na tua vida, na tua conduta, seja dentro de casa, na igreja, com as pessoas, ou no trabalho. Apresenta ao Senhor hoje. Fala: Senhor, olha, isso me impede de contemplar a tua glória. Isso me impede de viver em harmonia com as pessoas, e creia que o Senhor vai fazer. Amém? Não é sobre viver regras, é sobre viver Cristo. Cristo é o padrão que nós devemos viver. E a igreja, ela não tem outra mensagem além dessa. Cristo é a mensagem. Cristo crucificado é a mensagem. Cristo ressurreto é a mensagem. Cristo exaltado é a mensagem. Cristo é a mensagem de hoje. Cristo é a mensagem que tem que estar no meu coração e no teu coração todos os dias. Charles Spurgeon certa vez falou assim: tire Cristo das Escrituras e elas serão apenas Escrituras, serão apenas textos, ou serão páginas sem alma. Tire Cristo das Escrituras e elas serão páginas sem alma. Cristo é o que faz a palavra ser viva e eficaz, amém? E nessa noite, eu quero te convidar nessa oração final, para que a gente recoloque Cristo no centro das nossas vidas. Quando algo está fora do eixo, nós precisamos parar, colocar no lugar e voltar a desenvolver velocidade. Seja na tua vida pessoal, familiar, ministerial, teu coração. Às vezes tem feridas aí que lá do passado que te impede. Apresente ao Senhor nessa noite. Senhor, eu coloco o Senhor no centro. Eu quero que o Senhor, assim como o Senhor entregou sua vida por mim, eu quero devolver a minha Tupperware, né, irmão? Eu quero devolver o que é do Senhor. Eu estou aqui, eu estou devolvendo o que é do Senhor. Eu já comi o que tinha dentro. O que o Senhor está me dando, eu já estou aproveitando o máximo. Toma aqui o que é teu. Amém? Cristo, Ele não nos dará algo, meus irmãos. Ele é o que Ele nos dá. Ele se dá para nós. Não venha para a igreja querendo algo do Senhor. Ele já te deu o seu filho, e o seu filho é tudo de mais precioso que Ele tinha. Amém? Oremos ao Senhor nessa noite. Se coloque de pé. Meus queridos, oremos ao Senhor. Sabe, quando você for orar pelo Senhor, peça para que Ele toque naquilo que nós não conseguimos tocar.
Senhor, olha, muda o meu caráter. Senhor, muda a minha mente. Sabe por quê, meus queridos? É muito fácil a gente mudar a feição do rosto, né? Maquiagem hoje resolve tudo, plástica, né? É fácil de resolver. Mas feridas na alma, desvio de conduta, desvio de caráter, só o Senhor pode mudar. E isso é interior, é um trabalho, é um processo. Mas o Senhor ainda tem prazer em fazer isso na minha vida e na tua vida, amém? Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, nessa noite nós reconhecemos, Pai, que o Senhor é o centro das nossas vidas. Reconhecemos, Pai, que o Senhor é o centro de todas as coisas. Pai, nós pedimos perdão porque em algum momento, ó Pai, temos tentado viver do nosso jeito, viver do nosso modo. E nessa noite, Pai, pedimos para que todas as coisas, Pai, nos nossos corações sejam retiradas. Pai, tira a ganância, tira o egoísmo, tira a soberba, tira a angústia, tira a tristeza, tira o sentimento de orfandade. Pai, tira a bipolaridade, tira a tristeza, tira, ó Deus, as dificuldades que nós temos de socializar. Em nome de Jesus, Pai, pedimos para que o Senhor se entronize, ó Pai, para que o Senhor esteja no centro, Deus, dos nossos corações. Pai, nós te exaltamos como nosso Senhor e Salvador, porque sem o Senhor não há outra saída. Sem o Senhor, ó Pai, não há salvação para as nossas almas. Sem o Senhor, ó Pai, não há alegria para os nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, nessa noite nós pedimos, Pai, nos reconcilie com o Senhor através da cruz de Jesus Cristo. Pai, nos liga, ó Pai, ao Senhor nessa noite. Tira de nós, Pai, tudo aquilo que tem impedido de caminhar. Tira de nós tudo aquilo, ó Pai, que tem nos impedido de sermos representantes Teu por onde nós passarmos. Em nome de Jesus, Pai querido e Pai amado, nessa noite nós clamamos que o Senhor, ó Deus, continue sendo o centro, ó Pai, que o Senhor continue sustentando os nossos passos. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor tem liberdade na nossa mente, no nosso coração. Pai, reina em nós e reina sobre nós. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor seja glorificado, ó Pai, em nossas vidas. Pai, que o Senhor seja glorificado, ó Pai, na Tua igreja. Pai, em nome de Jesus, que a cada momento, ó Pai, que estivermos compartilhando a Tua palavra, ó Pai, que o Senhor seja o centro. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, te damos graças porque o Senhor tem nos sustentado. Pai, graças te damos porque o Senhor, ó Pai, é quem rege as nossas vidas. Pai, nós queremos nessa noite profetizar, ó Deus, que não tememos o amanhã. Pai, nós não temos dúvidas de que o Senhor é por nós. Pai, nós não temeremos o porvir, nós não temeremos ao homem mau. Pai, nós não temeremos as dificuldades, as guerras, ó Deus, porque sabemos que em todas essas coisas, ó Pai, o Senhor reina. Sabemos, ó Pai, que o Senhor está acima de todas essas coisas, e por isso, ó Pai, nós confiamos em Ti. Por isso, ó Pai, nós confiamos as nossas vidas, as nossas casas em Ti. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é o Deus da nossa casa, o Senhor é o Deus desta igreja. Em nome de Jesus, Pai, nessa noite, Pai, que as vendas caiam, que as amarras de Satanás sejam quebradas, em nome de Jesus, que os grilhões, ó Pai querido e Pai amado, sejam quebrados, em nome de Jesus, que possamos, ó Pai, caminhar contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, graças te damos, é por Ti, ó Pai, em nome de Jesus.